Canetinha na mão, vamos falar de Constituição. Tá começando mais um episódio do Redaçando e hoje vamos falar como que você consegue utilizar de forma muito boa uma coisa que é a nossa Constituição na sua introdução. O que é super importante a gente poder entender sobre a Constituição é que ela é um conjunto de leis que ela é muito dinâmica, pois como uma das premissas da Constituição é que o poder emana do povo, ela pode ser constantemente mudada para que ela se adeque a novos tempos, como por exemplo a criação de novas leis, a criação de que você vai incluir mais pessoas para se tornar a sociedade mais democrática e principalmente de que toda vez que há necessidade de mudar e o povo pede pela mudança, então isso vai acontecer na Constituição. Ah, um detalhe, Constituição Federal é pleonasmo, porque toda Constituição é de âmbito federal. Você não sabia dessa? Escreve aqui nos comentários. Então, quais são boas formas de você conseguir falar sobre a Constituição? Eu aconselho você falar sobre a Constituição de 88, a Constituição de 1988, ou até mesmo você pode falar a Constituição da República Federativa do Brasil. Então, nisso, a gente vai conseguir fazer a dinâmica da Constituição Brasileira de 88 com a seguinte coisa. A gente pode pensar muito de que toda vez que a gente quer colocar no tema, seja ele de meio ambiente, seja ele de saúde, seja ele de educação, seja ele de segurança, a gente precisa pensar que muitas vezes quando a gente está falando de um tema, principalmente no âmbito do Enem, ele está falando sobre algum problema político. Isso significa que provavelmente a gente tem uma lei que assegura ou o que a gente pede ou o que a gente não pede. Como, por exemplo, se estamos pensando no fator de adoção de crianças, a gente pode pensar que todo ser humano tem o direito de ter uma família e de ser aceito em um núcleo familiar. Logo, a gente pode introduzir a Constituição dessa forma. Então sempre pense, quando você quiser colocar a Constituição em um tema, pense, será que eu tenho direito a isso? E muito provavelmente você tem o direito ou ao que confirma o tema, ou o que geralmente confirma o que está faltando no tema. Então, para a gente poder seguir nessa linha de raciocínio, vamos utilizar o tema então dos problemas da adoção no Brasil, para que a gente consiga colocar um repertório da Constituição de 88 para a gente poder apresentar o tema. Então qual é uma dica que eu deixo? Eu deixo que justamente você coloque a Constituição de 88 como garantia de direitos inalienáveis a todos os brasileiros. Então a gente pode montar uma introdução da seguinte forma. A Constituição de 88 garante direitos inalienáveis a todos os brasileiros, inclusive o de que os cidadãos devem ser aceitos em um núcleo familiar. Todavia, atualmente, esse direito está em falta pelas dificuldades que a adoção enfrenta. Dessa forma, eu consigo colocar justamente o meu repertório, que é a Constituição de 88, e principalmente o tema que estamos falando dos desafios da adoção no Brasil. Claro que esse é uma forma de você fazer uma introdução coringa, pois o que você fez? Você faz com que justamente você explique o que é a Constituição de 88 e depois você fala sobre os direitos que ela garante. Então, por exemplo, se você quiser falar de educação, você pode falar que inclusive garante os direitos da educação. Segurança, inclusive, garante os direitos de segurança. E do meio ambiente, inclusive, garante o acesso ao meio ambiente aos cidadãos. Então é isso, pessoal. Com isso, espero que vocês consigam utilizar a Constituição de 88 em outros temas e que você consiga agora ter um repertório para poder introduzir o tema. Ficou alguma dúvida? Não conseguiu entender como que utiliza? Escreve nos comentários a sua dúvida e inclusive deixe como um exemplo uma introdução que você faria aqui nos comentários utilizando desse modelo que a gente acabou de criar, de fazer junto aqui no nosso vídeo. Então, espero que vocês tenham entendido, espero que também agora a Constituição de 88 ali entre mais nas suas noções para poder te ajudar a se sentir mais seguro quando apresentar um tema e é isso.